Olá, meus amores! Vamos começar a nossa live de hoje. Aguardando vocês, esperando a Alessandra Barbosa, que vai falar com vocês hoje sobre sexualidade e câncer de mama. Aguardando o pessoal começar a entrar. Muito feliz por estar aqui. Acho que vai ser um papo muito gostoso, muito descontraído, né? Nós vamos poder falar de uma forma bem tranquila sobre esse tema que às vezes tem um pouquinho de tabu. Para as pacientes que estão com câncer de mama em tratamento, né? E fica um pouquinho sem saber aí da sexualidade, né? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Aguardando um pouquinho a doutora Alessandra. E aí, ó, entrou. Que bom, Alessandra, seja bem-vinda. Vamos esperando aqui. Não sei aqui. Ela tem que enviar o convite. Olha, nós vamos conversar. A Alessandra aqui tentando entrar, espera um pouquinho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Isso. Espera. Só um pouquinho, Ale. No final da nossa conversa, eu vou abrir para pergunta. Vamos... No computador? Eu acho que agora vamos ver se a gente consegue aqui sair da internet. Entrei novamente. A Alessandra falou que tá ruim. Só mais um pouquinho. Que vai dar agora. Tô tentando aqui. Aê! Ainda bem! Obrigada, Que Ale. Que saudade também, meu amor. Ai, muito obrigada. Nossa, que saudade de você. Nossa, que bom que deu certo. Olha, Imagina, Ale... prazer. a Alessandra aí, a gente é amiga há algumas décadas aí, né, Ale? Foi minha residente, fizemos Décadas. residência junto lá no Júlio Miller. E a Alessandra tá aí, sexóloga Casou com um amigo maravilhosa. meu, Casei com o amigo dela de casou turma. com um amigo meu, entendeu? Verdade. Ai, que bom, Ale. A Ale tava aqui tentando. Josiane era minha R+, assim, ela que mandava em mim, entendeu? Na É, residência era ela, Georges, né, e Rogério. E aí eles eram verdade. meus R+, eles mandavam em mim, entendeu? Então eu só obedecia. E ainda Oh, meu. casou com um amigão meu, que é um querido, que eu tô morrendo de saudade, que é o Marcos. Que é um Verdade. ginecologista maravilhoso. Oh, meu Deus. Saudade de vocês. Quero conhecer a pequena, né? Que até hoje não conheço. Verdade, a Maju. A Maju, não fiz nem a live hoje lá em casa porque ela quer fazer a live, né? Então, já até deixei ela lá e vim aqui pra clínica porque senão não ia dar certo essa live. Mas ali, olha, muitíssimo obrigada, obrigada muito, né? Eu sei que você está numa correria, cansada, né? Essa correria aí de trabalho, parto, enfim. Então, Alessandra, que eu Essa acho que vida nossa tem dispensa. rotina, né? Alessandra, que muita gente conhece, vai falar um pouquinho pra gente sobre sexualidade e câncer de mama. É um tema, assim, muito interessante, né? Que as pacientes com câncer de mama, às vezes, não ficam meio constrangidas ou não quer falar, fica envergonhada em falar, né, sobre esse assunto. E é um assunto bastante importante, natural, né? Que a gente precisa conversar sobre o tema. E não tinha uma pessoa melhor, né, para eu convidar a não ser a Alessandra, né? Nossa sexóloga aí maravilhosa, né? Ginecologista, obstetra, maravilhosa. Obrigada, viu, Alê? Obrigada. Não, obrigada pelo convite. E eu sempre gosto de falar desse assunto, porque cada vez mais a gente está pegando mulheres jovens tendo câncer de mama.
E elas estão em plena atividade sexual, em plena vida sexual. E a gente sabe o quanto isso impacta na vida dela, na vida como casal, na vida como mulher. Então, eu adoro atender essas pacientes, porque a gente sempre tenta levantar a autoestima, a gente sempre tenta achar meios para que elas desenvolvam a sexualidade delas de uma outra forma. Então, assim, é um tema. E quando eu fiz o estágio de sexualidade lá no Pérola Byton, tinha um ambulatório só disso, de sexualidade, câncer de mama, porque lá tinha muitos casos de câncer de mama. E aí as pacientes elas passavam com a gente também durante o tratamento para que a gente tentasse orientá-las, não só da parte psicológica, mas enfim, de algumas coisas que a gente vai falar durante a live, que ajuda nessa melhora da lubrificação, melhora diminuindo a dor na relação sexual. Então eu acho que muito importante esse tema. E eu até falei para você, vamos falar disso, porque eu nunca falei, eu acho que é super É, importante. O câncer de mama, eu acho que você podia dar uma introdução, Josi, sobre o que é a prevalência do câncer de mama, por que ele está acontecendo tanto em mulheres, né, que a gente está descobrindo nas mulheres mais jovens, é só por causa da detecção que ficou melhor, o diagnóstico é, precoce, e aí depois a é gente entra nessa parte. verdade. Então, o câncer de mama é muito frequente, é o segundo câncer mais frequente nas mulheres, né? A gente está vendo aí o último dado do INCA, que foi 2018, teve um aumento aí de mais de 59 mil pessoas, quase 60 mil pessoas, né, de novos casos de câncer de mama. A parte boa dessa doença é que ela é tratável e curável, né? Então essa é uma coisa maravilhosa. Então por isso que a gente insiste tanto, né, em falar do rastreio, né, da preocupação de você passar com um ginecologista, um mastologista, para avaliar de forma correta a sua mama, né? Porque se diagnosticado de forma precoce, a gente tem uma chance altíssima de mais de 95% de cura, né? E o que a gente vem observando aí nos últimos tempos é esse aumento de câncer nas mulheres mais jovens mesmo, né? Eu aqui mesmo no consultório tô com uma faixa etária aí da casa dos 30 de paciente com câncer, que essa semana passada a gente fez diagnóstico. Então, E pacientes às isso, vezes que que nunca nunca engravidaram, né? Ou que na descobrem gravidez, o é. câncer de mama na Então, gravidez. eu tô com muitos pacientes nessa faixa etária, inclusive paciente agora recente, até que foi muito ruim para mim, que acabou falecendo, que a gente descobriu o câncer dela na gestação, né? Enfim, mas já estava um pouco mais avançado, e muito triste nesse caso. Então, é um novo nicho de pessoas que talvez não tenha essa visão, né? Que acham ainda que, infelizmente, o câncer é só de pessoas mais velhas, mas não é mais, né? Então, essa definição de, ele vai aparecer só depois de 50 anos, está mudando rápido isso daí. Então, a detecção do câncer de mama em mulheres mais jovens é basicamente semelhante com as mulheres mais velhas, né? Então, a gente vai fazer mamografia, naqueles casos que têm mais de 40 anos, ultrassom, né, nas que estão mais novas, na casa abaixo dos 40, ressonância quando necessário, né? E, encontrando alguma alteração, realizar essas biópsias. Mas o que eu mais quis fazer essa live com você, porque realmente eu tenho no consultório algumas pacientes que me perguntam sobre isso. Porque quando elas iniciam o tratamento, algumas que necessitam, que a maioria delas de quimioterapia, elas vão fazer uma menopausa induzida, né? Pelo remédio. E aí vem todos os efeitos da quimioterapia, né? Dentre eles a gente tem, que você já falou, ressecamento vaginal, né? Diminuição do libido. E algumas dessas pacientes também que vai operar a mama, às vezes fazer uma mastectomia, né? Um quadrante, enfim, que mexe com essa sensualidade, né? Que a mama é um órgão sexual da mulher, né? Então é um momento que a gente precisa reinventar, né? Fazer isso. Resgatar essa mulher, porque a Sim, mulher não é só mama, a mulher é muito mais que isso, né?
Então, sempre quando a gente atende uma paciente com queixa sexual, e na verdade eu acho que toda mulher que passa por um processo de câncer, seja ele qual for, né? E a gente sabe o quanto que o tratamento demanda cuidados, demanda entrega, demanda alguns efeitos colaterais que vai mexer na vida dela, né? No dia a dia dela. Eu acho que toda mulher tem que falar sobre esse assunto e tem que expor o que tem medo, o que tem anseio, o que está incomodando. Então, acho que o primeiro passo é isso, é procurar ajuda, é conversar com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu médico de confiança, com o seu médico que está te tratando do câncer, e falar sobre esse assunto. Então, como vai ficar minha vida sexual agora? Ou então, minha vida sexual não tá legal, eu não tô tendo vontade, eu não tô, minha vagina não tá lubrificando mais. E aí a gente conseguir, a partir da tecnologia que a gente tem e da terapia que a gente tem, tentar melhorar essa qualidade de vida, né? Outra coisa são as mulheres na menopausa e que tem câncer de mama. E aí a gente não pode fazer reposição hormonal. Então, assim, elas acabam sofrendo um pouco mais com a menopausa. Porque com a menopausa vem os sintomas também de ressecamento, também de diminuição de libido. E aí a parte hormonal é muito importante nessa fase. Então a gente tem que tentar driblar essa fase com outras coisas, outras medicações, atividade física, alimentação saudável. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, conversar sobre o assunto. Segundo, entender qual fase da vida essa mulher tá. Então, se ela tá na fase ainda, né, de menarquia, que a gente fala, que é quando a mulher tá na fase ainda de reprodução, se ela ainda quer ter filhos, como vai ser essa reprodução dela. Tudo isso mexe com a cabeça da mulher, né? O fato de fazer a cirurgia, de ter que fazer a mastectomia, de olhar no espelho e ver a cicatriz. Então, sempre ter um acompanhamento, não só com o seu médico, mas com uma psicóloga, um acompanhamento multidisciplinar para a questão da aceitação mesmo, aceitação da mudança. Hoje em dia, graças É a Deus, tem verdade. próteses. Então, a mama É fica verdade. linda de novo, né, Jô? Às vezes, a mama fica mais bonita do que era antes. Então, graças a Deus. Mas, às vezes, não dá para fazer ali na hora, então por um tempo a mulher fica sem a mama e depois ela faz. Então tem toda uma coisa que a gente tem que avaliar, a gente tem que avaliar como é aquele perfil de paciente, como é a vivência dela, se ela é solteira, se ela é casada, como que tá esse relacionamento, porque a gente vê que também relacionamento é muito importante. Aquela mulher que tem câncer de mama, mas que tem um parceiro legal, que tem um parceiro bacana, um cara que, sabe, que acredita na cura, que tá com ela, que tá dando apoio. A gente vê bem menos repercussão na vida sexual. Porque essa parceria é muito importante. Mas aí, às vezes a gente pega alguém que já não tava com um casamento legal, que já não tava com uma parceria legal, e aí realmente isso acaba ficando mais ainda abalado. Então, a primeira coisa é procurar ajuda. A segunda coisa é a gente entender o perfil dessa mulher, qual é a vivência dela com relação à sexualidade dela, qual é a importância que ela dá ao corpo dela, então o que aquilo trouxe na vida dela como repercussão. Outra coisa é entender os sintomas que ela está sentindo. Então, eu não estou querendo ter relação porque a minha vagina está muito ressecada, porque muitas mulheres, né, Josi, Remédio. usam um É. remédio contra o estrogênio. Então, diminui o estrogênio da vagina. Então, realmente a vagina fica seca. Não é porque elas não querem lubrificar, é porque realmente não lubrifica. Então, se for ressecamento vaginal, o que a gente pode fazer? Hoje no mercado, a gente tem hidratantes vaginais à base de ácido hialurônico, então, que é totalmente liberado para as pacientes em tratamento de câncer ou que já tiveram câncer. Então, hidratante vaginal é uma ótima opção, tá? A gente usa muito para mulheres no pós-parto também, que fica com a vagina ressecada. A gente usa para mulheres na menopausa que não podem usar hormônio. Então, tem várias marcas na farmácia, no mercado. É só vocês procurarem por hidratante vaginal e usar 2 vezes na semana. Ele vem com aquele aplicador interno que a paciente aplica como se fosse tratar uma infecção, mas na verdade é um hidratante. Aí ela dorme com ele
E isso melhora muito a mucosa vaginal. Então, ela fica bem menos ressecada. Porque o que que acontece? Se resseca demais, a paciente começa a ter coceira, que a gente chama de vaginite atrófica. E aí, às vezes, o médico fica tratando aquilo como um corrimento de infecção, como uma cândida, e não é. Na verdade, é falta de hormônio local. E aí, às vezes, só essa pomadinha hidratante já ajuda muito, muito Ale, mesmo. E aí, a gente não, tem também uma desculpa, outra é que opção, que me é pergunta o... bastante Oi, no consultório sobre laser, essas pacientes. Ah, então é isso que eu. Uhum. eu vou falar. Eu vou falar. Tá, vou falar. Aí a gente tem essa outra opção, que é o promestrieno, que é liberado, né, em alguns casos, depois do tratamento, principalmente para as mulheres na menopausa. E aí ela pode usar também 2 vezes na semana para tentar melhorar essa lubrificação. Agora, o que é mais maravilhoso e sensacional que chegou no mercado é o laser vaginal. Eu tenho várias pacientes com câncer que a gente faz o laser e assim, ela não precisa usar nada, ela não precisa usar hidratante, ela não precisa usar mais pomada. Porque o que que o laser faz? Ele melhora a produção de colágeno da vagina. Então a vagina ela fica mais elástica e consequentemente ela fica com mais água. Ela aumenta a quantidade de água. Então é como se fosse um Uhum. hidratante também. E aí a paciente ela melhora muito a parte de lubrificação. E aí, consequentemente, melhora a dor. Então, geralmente o laser são umas 3 sessões, com intervalo de 30 a 40 dias. A gente tem lá no consultório e a gente vê já resultado na primeira sessão. Mas é importante que ela faça as 3 para fazer essa proliferação de colágeno acontecer, porque daí a gente consegue, às vezes, ficar até um ano sem precisar fazer sessão. E aí, a cada ano, a gente repete uma sessão, ou dependendo da paciente, a cada 6 meses. Então, é muito legal, é indolor, é 10 minutinhos, é rapidinho. O que que precisa, a gente precisa ver. Se essa paciente já teve herpes vaginal, que daí ela tem que tratar, a gente tem que usar um profilático, porque o calor do laser, ele pode deflagrar a lesão de herpes. Então, a gente faz esse profilático nas que já tiveram herpes. E a paciente tem que ficar 5 dias sem ter relação depois do laser. Fica saindo, às vezes, uma secreçãozinha da vagina, mas é bem tranquila, mas não dói. O aparelho ele é calibrado e não queima a vagina, tá? Não é para queimar, não nada. Então, assim, é bem tranquilo. E nossa, muito gratificante a gente pegar um caso de uma paciente que não tá tendo relação por dor, por falta de lubrificação, e depois ela te mandar uma mensagem: nossa, doutora, como foi bom, como melhorou minha vida, como eu não senti dor. Porque que acontece? Quando as mulheres começam a ter dor na relação, elas começam a não querer ter relação. Porque é automático, o cérebro da gente é inteligente. Então, se dói, para que eu vou ter? E aí começa a diminuir o libido, né? Em consequência disso. Então, uma coisa que a gente trata muito no câncer de mama é a lubrificação vaginal. Então, a gente tem o hidratante, o promestrieno e o laser. Outra coisa, diminuição de libido. E aí, como eu falei, a maioria das vezes é consequência da falta de lubrificação. Mas na grande parte das vezes é por aceitação da doença, tristeza, ansiedade, medo, toda essa mudança na vida delas que o diagnóstico, né, um diagnóstico de câncer proporciona. Então, era uma mulher que ainda tinha o desejo de ser mãe, era uma mulher que estava no auge da vida dela profissional e ela tem que parar. Enfim, são tantas coisas. Às vezes, e aí ela acaba se afastando do parceiro por vergonha, né? Por nossa. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que avaliar numa diminuição de libido. E aí é o que eu falei antes, às vezes é o parceiro, o casamento que não estava legal, e aí vem esse diagnóstico e acaba piorando a situação. Então a gente tem que tentar entender por que aconteceu essa diminuição de libido, há quanto tempo aconteceu e o que a gente pode fazer. Como eu falei, a gente não pode usar o hormônio para melhorar, né? Mas a gente tem, por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo, que ele melhora um pouquinho a questão do libido. Então, ele dá uma sensação um pouquinho mais de prazer e aí acaba dando essa aumentada no libido. Então, é uma coisa legal que dá pra gente usar.
nesses casos de diminuição de libido, tá? Tem também o tribulus terrestre, que já foi estudado, que também aumenta naturalmente a parte do libido e também não tem contraindicação de câncer de mama. Mas às vezes é muito mais uma depressão, uma ansiedade que a gente tratando melhora do que outra coisa. E o mais importante é a terapia, é a psicoterapia, é falar do problema, né? Então, assim, é falar, é conversar, o que mudou, por que mudou, não tem por que mudar, né? Tem que usar o sexo para o nosso prazer. E se a gente está passando por um problema, às vezes o sexo vai trazer um pouco de amor, um pouco de conforto, um pouco. E vai depender muito do relacionamento. Então, a gente não pode, porque estou com um problema, eu vou parar de fazer sexo. O sexo faz parte da nossa vida. Mas nunca ele pode ser feito como uma obrigação. Então, a partir do momento que ele se torna uma obrigação, aí já não é legal, aí a gente já tem que ver o que está acontecendo. E às vezes o casal fazer terapia junto também é muito legal. Então a gente tem um monte de coisa, né? E uma outra coisa que incomoda muito as pacientes, principalmente as da menopausa, são os calorões, que são os fogachos. E às vezes elas não têm relação sexual porque elas ficam totalmente incomodadas com eles e elas não podem tratar por causa do câncer de mama. Além da diminuição fica mais irritada, o sono atrapalha o sono, fica com insônia. Então a gente tenta aí tratar, né, colocar sintomáticos nesses casos, então remedinho para o calorão, a gente usa muito a venlafaxina, que melhora bastante, as pacientes de câncer de mama pode, de sono, a gente tenta entrar com melatonina, a gente tenta fazer uma higiene do sono, mas o mais importante é alimentação saudável, atividade física, que tudo isso vai melhorar a autoestima, mas lógico, durante o tratamento do câncer, essa paciente vai estar ali mais debilitada, às vezes fazendo, né, quimioterapia, a maioria faz, e aí acaba ficando mais debilitada nesse sentido. Mas depois que passar a fase do tratamento, voltar à vida. E a gente precisa estimular isso, que a vida ela precisa voltar. E graças a Deus que descobriu, porque eu não sei se você pega isso, mas eu tenho muita paciente, às vezes, que tem medo de descobrir o diagnóstico. Se não quero saber. Eu não fui fazer esse ano. Porque não tem que ter medo. Porque se a gente pegar o diagnóstico no começo, precoce, a gente consegue tratar, eles conseguem viver e não vão morrer disso. Então, como a Josi falou no começo da live, o câncer de mama é um dos cânceres mais curáveis que existem. Né? Então, como o câncer de colo do útero, que a gente consegue também prevenir através do preventivo. Então, é super importante a mulher ir fazer o seu preventivo, não só do colo do útero, mas também da mama. E a gente tentar levar uma qualidade de vida para essas mulheres, porque elas, se descobrirem precocemente, Verdade. vão ter o Olha, Lê, câncer curado. maravilhoso a sua explicação, assim, muito clara mesmo. E uma coisa que a gente também que tem que falar aqui, eu acho, é que a gente está vivendo um momento difícil, assim, complicado, né? Que é essa pandemia. Mas a gente também não pode esquecer que existem outras doenças também, né? Que elas não param, infelizmente não param. Então a gente tem que tentar conviver com as duas coisas e cuidar de tudo, né? Cuidar da saúde, da prevenção, né? Do câncer de colo do útero, do câncer da mama, né? E com a maior proteção possível, né? Dentro desse contexto que a gente vive. Então, eu estou recebendo nesse momento de pandemia bastante mensagem no Instagram, no Face, pedindo ajuda, que está com medo de vir, que acha que tem nódulo e não tem medo de o que você falou. Então, às vezes, esse paciente que já tem esse medo, né, já é o medo dela, ela já usa essa pandemia para também não procurar, né? Então, é bem importante a gente falar sobre isso, que é necessário também manter a saúde em dia, né? Com cuidados, obviamente, para a gente não ter outra doença aí no futuro. Mas olha, amei a sua explicação, amei, amei. Eu acho que nas pacientes que estavam querendo, perguntando, assim, eu acho que esclareceu muita coisa. E eu falei que no começo aqui, antes de você entrar da live, que a gente ia responder algumas perguntas para quem fizesse. Então agora eu acho que é o momento, né, de a gente responder o que as pessoas querem saber. E a gente tem uma perguntinha aqui, ó, Ale.
se todo tratamento de câncer de mama influencia na sexualidade. Vou falar um pouquinho e você fala dessa parte. Na realidade, de uma forma assim, para tratamento de câncer de mama, influencia de alguma forma, porque vai mexer na sua mama, vai mexer no seu psicológico, como a Alessandra já acabou de falar, né? Que a gente vê a paciente como um todo, então tem que ver a parte psicológica dela, o momento que ela está fazendo, a fragilidade que ela tem, o contexto familiar e a relação dela com o parceiro dela. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. A quimioterapia em si, ela realmente ela bloqueia ali a produção hormonal, que a gente sabe que ajuda, né? Precisa de hormônio para a gente ter um pouco mais de vitalidade. E tem a hormonioterapia, né? Que ele é uma medicação específica para bloquear a produção de hormônio. Então, essas pacientes que faz uso da hormonioterapia, que geralmente são no mínimo por 5 anos, então vai ter um período aí longo de bloqueio hormonal. Então, essa sim vai ter um impacto maior, né, na vida sexual dela se a gente não ajudar, não fazer alguma coisa. E o que você acha, assim, Ale? Você já me falou que tem algumas pacientes que te procuram, e tem algumas que me falam sobre alguma coisa a mais para melhorar estar assim a relação, né? Será que um filme pornô ajuda? Será que, sei lá, fazer alguma coisa na loja lá de algum brinquedinho, no shopping, isso, sex shop até eu, ai, tô pra fora, que Sex shop. horror. Então, alguma coisa assim vai ajudar? O que você acha, assim? Pois é, olha Tem no aí, ó, sex tô por shop. fora dessas coisas. Mas vamos lá, o que você acha? Pois é, olha. Então, como você falou, depende muito do tratamento, né? O tratamento que que vocês bloqueiam o hormônio acaba sendo mais, interferindo mais na sexualidade. Mas eu acho que todas as mulheres que passam por esse diagnóstico, que entram num tratamento assim tão intenso, elas acabam interferindo de alguma forma, assim. Mas que essa forma seja, que isso seja passageiro, né? Que isso seja passageiro e que a gente consiga trazer algumas diquinhas aí para que, né, isso não aconteça. E ou aconteça o mínimo possível só ali naquela fase de tratamento, que ela tá mais focada mesmo. Mas assim, o libido e eu acho que um relacionamento, principalmente os relacionamentos de muitos anos, que não é aquele relacionamento mais que você tá querendo conquistar, né? Que existe aquela paixão. O desejo da mulher ele é muito responsivo, então ele vem muito dela ser estimulada, do parceiro estimulá-la, e aí o desejo ele surge a partir da excitação, né? Diferente do homem. O homem ele se excita só de olhar, de tocar, né? A mulher não, a mulher ela tem tanta coisa ali, ela não tá pensando muito em sexo, mas aí se ele vem, faz um carinho, né? Faz um chamego, dá um presente. Brincadeira, mas assim, se existe ali uma certa conquista, a mulher, ela dá aquela, opa, tô com vontade. Eu tenho muita mulher que fala assim, ai, não tenho vontade para começar, mas depois que começa, vai. Depois que começa, é legal. Depois que começa, eu gosto. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho de preguiça de começar as coisas, preguiça de começar a ter relação. E pensar no sexo. Fazer um pouco igual os homens fazem, assim, tipo, ai, vou chegar em casa hoje e vou ter, sabe, vou usar o sexo para me relaxar, vou ter uma relação legal. E sim, comprar uma lingerie diferente. Não ter vergonha das suas marcas, não ter vergonha das suas cicatrizes, não ter vergonha do seu corpo. Você pode ser sexy, você pode ser sensual, mesmo com celulite, mesmo com uma gordurinha na barriga, mesmo com uma cicatriz na mama. Porque o que importa é o que você é, o que o seu parceiro sente por você. E na boa, isso é muito mais preocupação de nós Isso é mulheres do que verdade. dos homens. Os homens, eles não estão nem Isso é aí muito verdade. Eu pra brinco isso, com as minhas, não. É mais a gente. Então, assim, fazer. eu brinco com as minhas pacientes Pode falar. que a diferença nossa, né, que o homem é uma Ferrari e a mulher é um Fusquinha. Então, se você apertar um pouquinho na Ferrari, ele corre logo. A Fusquinha tem que esquentar um pouquinho para poder dar uma corridinha, né? Eu brinco bastante sobre isso.
é normal, isso não é nenhum problema, isso faz parte do ciclo da resposta sexual da mulher. Então, a mulher ela demora mesmo para se estimular, para a vagina lubrificar, para vir o desejo, mas o que importa é que quando tem a relação, essa relação seja legal, que dê prazer, que não seja uma obrigação, né? Então, comprar uma lingerie, como eu falei, assim, sei lá, tomar um vinho, se a médica liberar, colocar uma É. música, fazer uma Aham. dança, sabe? Essa da Assistir um Bandinha é filme boa. pornô. Tem um filme que tá todo mundo indicando, eu vou indicar pra vocês, 365 dias, tem no Netflix, tá? É um filme que não tem muito roteiro, não vão lá achando que vai ser um filme maravilhoso, mas existem cenas ali É, picantes que às vezes verdade. ajuda a dar uma animadinha, tá? Outra coisa é ler livros legais, livros de contos, né? Livros de romance. Tudo isso acaba estimulando a sexualidade de vocês. Mas eu acho que o mais importante é colocar na cabeça que vocês são mulheres lindas, sensuais e que vocês podem usar o sexo Isso aí. ao favor de vocês, Isso. não para agradar o parceiro. E aí a importância de se conhecer, de se tocar, de conhecer sua vagina, de ver onde você sente mais prazer de ser tocada, de conhecer seu clitóris, que é o maior, né, órgão de prazer da mulher. Não é com a penetração que a gente vai ter mais prazer, vai ser com toque. Então, ter bastante masturbação antes, ter sexo oral, fazer bastante preliminar e não ir logo para penetração. Então, toda essa parte de conhecimento do corpo, sabe? Pega um dia, meninas, vão para dentro do chuveiro, liga uma música que vocês gostam de ouvir, toma um banho demorado e tentam conhecer o seu corpo. Pega um espelho, olha a sua vagina, pega no seu pescoço, no seu seio, na sua vagina, vê onde você gosta de ser tocado, para que você possa ensinar isso pro seu parceiro. Porque às vezes pro homem, para eles têm tanto prazer na penetração, tanto prazer, que para eles é só isso. E eles acham que a mulher também é só isso. E não é. A mulher, ela exige ali um trabalho, né? Exige um estímulo. Então, o mais importante é se conhecer, se tocar, não ter vergonha de falar sobre o assunto, conversar com seu parceiro. Olha, eu quero que faça assim, quero que faça assado. Tem gente que gosta de fazer sexo anal. Isso é da preferência de cada uma de vocês. Não pode ser também uma obrigação, nem se fazer com dor, fazer, né, não sendo bom para vocês. Mas assim, eu acho que conversar sobre o assunto e se permitirem, sabe? Acho que a vida da gente é tão curta. E eu acho que nessas horas que surgem algumas doenças na vida da gente, e uma delas é o câncer de mama, a gente se pergunta assim, nossa, né? Às vezes eu só trabalho, às vezes eu só. E eu não curto a minha vida, e eu não aproveito a minha vida, e eu não deixei de viver muita coisa. Então, assim, começar a querer viver, e a sexualidade é uma das coisas que trazem prazer, querendo ou não. Então, eu acho que ter esse Verdade. estímulo é Nossa, muito falou tudo, Ale. importante. Eu tô olhando aqui quem entrou aqui, tem o George, tá aqui nos Vênus. George que tá aqui, olha ele, tá o Rogério Cacheta. Olha, o George é especialista em fertilidade, vai estar aqui comigo dia 30. George, ó, tô tomando até uma Dia tacinha. 30 Ah, falando é? de Dia você. 30. Eu tô até tomando um vinho. Eu vou fazer uma live com ele Não, dia 30. também. Eu vou fazer uma live com ele também. Eu quero um vinho, mas eu quero Ah, que eu você me quero esse entregue vinho o vinho aqui em também, casa, Jorge. tá? Na realidade dele não é dia 30, é dia 7. Ele é o rei do Tá vinho, devendo, né? entendeu? O Rogério também tá aí. Rogério é. Ele sabe tudo Então, de olha, vinho. na live, Jorge, na live vai ter que Rogério, dar dicas de vinho no parceiraço. final, então, hein, Jorge? Fala pra ele. Não, ele sabe tudo de vinho, O, sabe tudo, dá o uma George aula. aí, E meus verdade. três E o Rogério presidentes tá aí aí são. também, ó, especialista em medicina fetal, tá aí também ouvindo pra gente, falando que nós estamos bonitas aqui na foto, Ale. E vamos, vamos mostrar mais uma pergunta aqui, que a gente tem pergunta. Vamos ver. Aqui, ó. O câncer de mama, ele pode interferir no humor, na falta de paciência? Sim, né? Porque não tem como não interferir, porque a gente está num momento difícil, vai mudar muita coisa, muda o corpo, né?
A pessoa fica naquela constância, será que vai dar certo? Será que não vai? Apesar de a gente saber que a gente tem uma chance de cura altíssima, mas impacta sim, né? Uma mudança muito, muito significativa na pessoa, né? Tanto no corpo quanto na alma da pessoa. Então, esse impacto, realmente, ele existe, né? Ele é forte e realmente, nesse contexto, a paciente pode ficar um pouco sem paciência. Isso é natural e até esperado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês estiverem me ouvindo. Parou aí. Tá Então, me ouvindo? estamos Tá, né? ouvindo, Ah, tô ouvindo. Esse negócio do humor, da tristeza, né? Ele acontece porque, gente, é um diagnóstico de uma doença grave, né? Então, é normal que isso aconteça e muitas vezes também durante o tratamento a mulher perde o cabelo. E isso é muito sério, assim, pra gente, né? A mulher, ela tem essa questão do cabelo, da vaidade muito forte. Então, o fato de você perder o cabelo, de você, às vezes, ter a cicatriz de uma cirurgia, tudo isso acaba mexendo, né? Eu tive uma paciente uma vez grávida, gestante, que a gente descobriu o câncer de mama, ganhei para o mastologista, ele fez a cirurgia, e aí teve que fazer a quimioterapia na gravidez. E uma das coisas que mais marcaram ela foi justamente essa queda do cabelo. E ela é muito vaidosa, então, assim, ela ficou muito mal com isso, né? Mas ela tá linda hoje, ah, cabelo enorme, que e tá querendo delícia. engravidar de novo. Então, o humor depende. Depende muito mesmo do tempo do tratamento. E tem uma pergunta aqui, Ale, eu acho que essa vai para você direto, ó. Uma dor na relação sexual é normal? Ou pode ser só psicológico? O que que você acha disso, dessa pergunta, Ale? Então, como eu falei, as pacientes com câncer de mama em tratamento, elas têm motivo para ter dor na relação, que é a falta de lubrificação. E aí a gente vai melhorar isso. Agora, a paciente que não tem, então vamos falar numa paciente geral, né? Generalizada, que não tem câncer de mama. Não é normal ter dor na relação. Então a gente tem que investigar. Tem várias causas de dor na relação. Desde infecções, então, por exemplo, uma candidíase, uma vaginose, que é uma bactéria. A gente tem o vaginismo, e aí o vaginismo é sim psicológico. Então, a mulher ela cria um reflexo na vagina de contração involuntária. Eu sempre brinco, é como se eu jogasse um copo de água em você, o que você vai fazer na hora? Você vai fazer um reflexo. A vagina, ela cria esse reflexo. Então, quando o pênis vai entrar, a paciente contrai sem ela querer. Por mais que ela não queira contrair, ela contrai. E aí, isso a gente chama de vaginismo. E a gente precisa tratar. E aí, tem que investigar se essa paciente foi abusada sexualmente na infância ou não. Se existiu algum trauma em alguma relação sexual. Se existia uma educação muito castradora, né? Aquela educação muito rígida em que a mulher não pode fazer nada. E aí ela tem ela não consegue se relaxar na relação sexual porque ela acha que aquilo é proibido, ou porque ela tem uma religião que não, né, às vezes também acaba travando ela de algumas coisas. Então, tudo isso a gente precisa investigar se é psicológico ou se existe uma causa orgânica. E aí, dentro das causas orgânicas, a gente tem as infecções, a gente tem algumas coisas, cistos, tumores na vagina, que a gente precisa investigar. E tem a falta de lubrificação. Então, a gente precisa entender se a paciente está lubrificando normal. Ah, doutora, não tô. Mas por que não? Você está conseguindo pensar em sexo, relaxar, largar dos problemas? Existe preliminares antes da relação? Ah, não, meu parceiro já quer penetrar. Não, não adianta. Vai estar seca, vai doer. Então tem que lubrificar antes para poder Verdade, ter olha, excelente, penetração. olha, muito Mas bom é você mais ou ter, menos isso. Os muito bom você ter principais. falado sobre vaginismo. Eu tô aqui no consultório com umas 4 pacientes assim, e cada uma com uma causa diferente, né? E é um assunto que não se fala muito, né? E a paciente sente uma culpa, né? De não estar conseguindo agradar o parceiro, é absurda, mas realmente ela não consegue, né? Ter essa penetração. Não é por falta de querer, às vezes até tem vontade, fica excitada, mas não realmente não consegue realizar essa penetração. Esse assunto assim maravilhoso para ser discutido. Em Ale,
E não consegue, não consegue. Eu tenho bastante paciente com vaginismo, assim. E o tratamento, gente, de vaginismo, de vulvodínia, que é uma dor também na vulva, que não tem explicação, e é muito interessante, porque ele é muito eficaz. Com fisioterapia, com terapia, com moldes, até o próprio laser também a gente pode usar botox. Então, assim, é muito legal o tratamento, ele é muito resolutivo. O Georges mesmo, que é médico de reprodução, e eu acho que na live a gente vai falar um pouco disso, ele já me mandou umas duas, três pacientes que não engravidavam, porque não conseguiam ter penetração, mas que elas não tinham nenhum problema para não engravidar. É, Só faltava penetração. Então, às vezes, a gente tratando o verdade, ó, vaginismo, ela verdade. consegue Lê, engravidar. tá travada a sua imagem aqui, não sei se é a internet, mas tá travada. Aí se conseguir ver, se consegue destravar. Enquanto isso, eu vou ler aqui, ó, mais uma pergunta. Ah, aqui não é uma pergunta, ó. Eu acho que é um elogio. Dois grandes profissionais, além da beleza, simplesmente claras as explicações, que quando queremos perguntar, já vem a explicação muito bem explanada. Obrigada. Ai, que bom, Terezinha, que bom que tá gostando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tumor, essa já foi. Ah, melhorou, voltou. Aqui uma outra pergunta. Melhorou? Qual o momento mais delicado do tratamento? Bom, eu acho que assim, que da paciente com câncer de mama tem alguns momentos que eu julgo ser delicado. O primeiro dele é quando se faz o diagnóstico. Eu acho que começa ali a delicadeza do tratamento, no diagnóstico. Então, depois vem a parte da quimioterapia, que eu acho que a quimioterapia, assim, as pacientes que necessitam da quimioterapia, elas levam um choque, né? Porque tem muitas mudanças significativas no corpo, né? Na cabeça. Então, quando você começa a ficar um pouco enfraquecida, né? Enjoada, né? Às vezes tem tontura, vômito, pelo quimioterápico usado, né? A queda do cabelo, isso impacta bastante, foi como a Alessandra já falou. Então, assim, o que eu penso que são dois momentos que eu penso que seja mais delicado, que é o diagnóstico e a parte da quimioterapia em si. Eu acho que é os dois momentos que impacta bem, né? O que você acha, Lê? Não, é verdade. Com certeza. É quando as pacientes ficam mais debilitadas mesmo. Não só fisicamente, mas emocionalmente também, né? Nesse período é preciso de muito apoio, sabe? Eu acho que apoio de família, apoio de amigos. E aí a gente está vivendo uma época tão difícil que é essa pandemia, né? Em que a gente não pode estar perto das pessoas que a gente ama, estar perto dos nossos amigos, da nossa família. Então eu imagino o que essas pacientes não estejam passando, além do medo, né, de pegar a doença por ser uma fase da vida que elas vão estar com a Importante. imunidade mais baixa. Então, assim, o que eu tenho para É, dizer para vocês é não desistam da vida, sabe? Não desistam. Não desistam do tratamento, não desistam da. Por mais que efeito colateral exista, por mais que vocês se sintam mal, por mais que existe medo, existe eu tanta tô coisa em vida, deixa eu ver mas aqui. a vida sempre é mais importante. Moro na Então, lutar por Itália e ela estou é mais com um importante. povo aqui E que tentar chama o apoio pólipo. das E a minha pessoas, mesmo que ginecologista seja à disse para distância, mas que esperar. seja online, Mas, sei lá, tá um que pouquinho seja. italiano misturado com português. Enfim, Mas me incomodo quando a gente vai tenho passar relação por esse sexual momento, e também atrasa a minha com certeza, muito menstruação. mais O que forte. vocês acham? O que vocês aconselham? Aí fica assim, é um pouquinho complicado fazer aconselhar assim à distância, né, Lê? Muito superficial pra gente, né? Isso não, é. Se realmente é pólipo, né? É.
pólipo, o pólipo em si, ele dá alteração Ação. menstrual, né? Aí Então, a gente pode, primeiro precisa ver e esse tamanho dependendo do desse tamanho, pode pólipo, machucar, né? E e doer, aí causar fazer a algum tipo de retirada dor, dele, mesmo, enfim. Mas menos um pouco, né? geralmente o Outra pólipo ele pergunta, o dá tratamento sangramento e fisioterápico, não o menstruar, né? Então, tratamento tem alguma coisa aí. Agora, com relação fisioterapia à é parte muito sexual, o satisfatório? pólipo não tem nada a ver, O né? tratamento Assim, não fisioterapeuta é tem muito relação, a não ser satisfatório que seja nesses ali no casos? canal. Um pólipo no canal pode sangrar durante a relação, então aí precisa retirar também. Sim, pra- sim, sim, o tratamento da fisioterapia é fantástico. Eu sou fã da fisioterapia. Eu sou fã da fisioterapia para tudo. Eu acho o trabalho deles fantásticos. É, eu tenho muito parceria com fisioterapeuta para parto, então para preparação de períneo, para enfim, para recuperação do períneo pós-parto, eu acho fantástico. E para a parte sexual é muito legal. O pompoarismo, que são as técnicas, né, de contração da vagina, de relaxamento, é uma técnica que deixa a vagina muito, o períneo muito mais forte, diminui a incontinência urinária, aumenta prazer na relação sexual. O tratamento do vaginismo, que é essa dor na relação, a base dele é a fisioterapia do períneo. Então, a fisioterapia é muito importante. É. Encontrar um fisioterapeuta capacitado, um fisioterapeuta que estuda essa parte, se você tiver Dá qualquer certo, verdade. problema, e Aqui estão com falando que certeza o vai áudio melhorar. seu Porque o não trabalho da estão fisioterapia é ouvindo. muito O bacana. pessoal vê Ainda se o áudio associar da um Alessandra laser estiver ok, dá uma vaginal de joinha pra CO2 gente que a gente saber. conversou, Porque ou alguns estão associar falando que não está ouvindo o um seu áudio hidratante, ali. uma Outros estão pomada, falando que voltou. e É, o seu associar áudio. uma melhora Aí na dá um joinha quem mentalidade, estiver né? Uma ouvindo. liberdade maior com Vamos ver relação aqui ao o que, seu que eles estão corpo. falando. Ah, no Não tem joinha, como não dar vamos ver certo. aqui. Ah, o áudio voltou. Parece que voltou. Voltou, é. A ler aqui uma outra pergunta, eu acho que você já respondeu. Qual que é o tratamento de vaginismo? Isso daí você. Não estão ouvindo. Voltou? Uhum. Acho que voltou, né? Uhum. A fisioterapia, né, a base do tratamento, a terapia psicológica, os moldes, né, os dilatadores, que a gente vai colocando Legal, dilatadores na muito bom vagina. mesmo. Muito bom. Começa com Vamos o ver a próxima tamanhozinho de um pergunta. Retirada da cotonete, e aí a gente vai mama, como aumentando a enfrentar? grossura A até FINE é a paciente muito perder ligada desse reflexo. à feminilidade, Além sim. do Sim, é porque biofeedback que a assim, hoje fisioterapeuta a faz, além gente, da falando massagem em tratamento de perineal, câncer de mama, cirúrgico, e tratamento nos casos cirúrgico, a mais gente tem a graves a gente pode usar oncoplastia, né? botox. Que é uma técnica Que de daí cirurgia a musculatura oncológica com relaxa e a técnica de paciente se plástica. contrai. Então, a maioria das vezes a gente consegue dar um resultado satisfatório para essa paciente, né? Fica aquelas cicatrizes, mas pouquíssimas vezes é necessário retirar totalmente a mão e ficar completo, reto, porque às vezes a gente pode reconstrução imediata, ou rodando um tecido, com tecido escócio, que é o grã-dorsal, ou com tecido do abdômen, que tem o trão, ou colocando, tirando só a glândula da mama e reconstruindo com uma prótese mamária, né? Então, hoje a gente tem essa opção de associar técnicas à cirurgia oncológica que diminui muito esse impacto, né? Mas, obviamente, não vai ser como era, né? Ela vai ter uma cicatriz aí. E como eu disse lá, já falo sempre, é que a mama é um órgão assim, extremamente feminino, né? A sexualidade da mulher, porque quem tem mama assim desenvolvida são só nós mulheres, né? O bumbum os homens têm, mas a mama é nossa. Então, assim, essa relação de mama e mulher é muito intensa. Então, acaba realmente mexendo, mas é o que a gente tenta, como mastologista hoje, a procura é sempre dar um resultado bom, satisfatório e que tenha o menor impacto possível na vida dessas mulheres, né? Eu penso assim. O que que você acha? Ele tem alguma coisa a acrescentar? Aqui tá falando do áudio, mas voltou ao normal.
Ah, que estão falando do áudio ainda. E, aí, infelizmente o áudio está atrasado na sala, mas eu acho que isso daí, eu acho que é da internet, né, Lê? Vamos ver, última pergunta. Sou fisioterapeuta. Tra- Trabalho nessa área e posso dizer que Daí 99% você que das minhas domina, pacientes saem comanda. extremamente satisfeitas com todo o tratamento do vaginismo. Dispareunia, vulvanite, enfim, disfunção sexual. Ah, legal, a Lê já acabou de falar que ela é fã, né, Lê, dos fisioterapeutas, trabalha mais diretamente com eles, né? Eu trabalho um pouquinho na parte de linfedema, né? Na mama, mas que bom, a Lê tá falando que realmente foi até um resultado excelente. Bom, eu acho que não. As perguntas já. Eu acho que nós já respondemos todas. Ale, muitíssimo obrigada. Eu sei que você está cansada demais. Olha, obrigada mesmo, do fundo do coração. Sei que a vida não tá nada fácil, essa É muito. correria, né? E vamos aproveitar para marcar nosso churrasco dos residentes, dos ex-residentes, né? Que esse ano não saiu ainda. Uhum. Eu tô tão com saudade, assim, de vocês. E às vezes a gente trabalha tanto, né? E não consegue se ver, e não Tá consegue. certo, tá E eu acho certo. que isso que aconteceu agora e essa pandemia que não tá deixando a gente realmente ver, acho que veio trazer algumas lições pra gente, da gente estar sempre mais perto, mais Ai, próximo, né? Das pessoas que a gente gosta. E eu só tenho que agradecer o convite. Me chame quando você quiser, quando uhum. você precisar. Se eu não tiver parto, eu estarei aqui. Se eu estiver Tá partejando, tudo a gente descontado. remarca. Tão corrido esses dias. Nasceram 5 bebês em 2 dias, assim. E Aqui paciente do tá interior lockdown, que Lê. veio com bolsa rota, e paciente que é cesárea, e parto normal. Então, assim, aquele vucu-vucu e os hospitais aqui, né, naquela atenção, os pacientes morrendo de medo de ir pro hospital, mas tá tudo bem, tá tudo sob É controle, a isso aí. maternidade está tudo tranquila, mas aproveitando aí para pedir mais uma vez para todo mundo ficar em casa. Eu não sei como está em Cáceres, mas aqui as UTIs estão lotadas, então, porque aqui as UTIs estão lotadas, então a gente Né? precisa dar esse tempo mesmo para dar essa folga, esse respiro, para aí a É, gente ir tentando gente. voltar à vida, tá bom? Mas querendo, passando para agradecer o Tem que convite, vir, ó. saudade de Vem, você, do isso mesmo, Bob, vem mesmo, porque do só quem veio me Marcos, visitar que é é uma pessoa que Rogério me até ajudou agora. Tô tanto na esperando faculdade. vocês aqui para me Eu tenho visitar tanto também. Mas, carinho Lê, mais uma vez, olha, muito e quero obrigada muito mesmo. conhecer a filha de Eu acho vocês, que quero foi ótimo, acho que a gente muito estar esclareceu mais presente. bastante, assim, de Aí uma eu forma vi bem o Ângelo simples, né? Eu também, acho que foi anestesista, o marido da bastante Carol, produtivo que formou mesmo. com a Meu amor, gente. ó, E obrigada, muita Lê, um saudade beijo de pro você. Marcos Vem pra também e cá se cuidam. pescar. Vou pescar, tô precisando. Beleza, ainda Eu bem que você tenho me que ir. avisou ali, porque eu tô começando aí. Obrigada, meu amor. Ah, só esperando para. Tá. Aproveitando para convidar vocês, dia 30 agora, a gente tem uma Bora. outra live falando de câncer de Beijo. Ó, mama em pacientes obrigada. jovens. Ó, deixa, Com o Dr. José salva a Guará, live. A ele hora que é você presidente encerrar, vai ter a opção de da salvar. Aí Sociedade você de salva e me Residentes do manda, Brasil. tá bom? Foi ex-presidente da Sociedade de Mastologia do Maranhão. É uma pessoa maravilhosa e eu acho Mas que vai vai ser longe, vai bastante longe. produtiva também. Tá bom? Um beijo. Mais uma vez, obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.